O capítulo 42. Vendo, então, Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? E disse mais: Tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então, desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: Para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e prostraram-se ante ele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: Donde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Lembrou-se José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espias e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. E disseram eles: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e o mais novo está com nosso pai, hoje, e um já não existe. Então, lhes falou José: É o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, e vós ficareis presos, para que se provem as vossas palavras, se há verdade no que dizeis ou não. Pela vida de Faraó, certamente, sois espias. E meteu-os juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, vós outros, e de levar mantimento para matar a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim, provar-se-ão as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então, disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir. Pois vede aí, o seu sangue é requerido. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E, retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de trigo sacos, e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Abertou um deles o saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, e deu com o dinheiro na boca do saco. Então, disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, ei-lo aqui no saco. E pasmou-lhes o coração, e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O homem, o senhor da terra, falou-nos asperamente e nos tratou como espias da terra. Dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: Senhor da terra, nisto conhecerei que sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o mantimento para matar a fome de vossas casas e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então, vos restituirei o vosso irmão, e podereis negociar na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que, cada um, o seu maço de dinheiro estava no seu saco, e viram os maços de dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então, lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-o em minhas mãos, e tu restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. O capítulo 43. A fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco.
Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel, por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles, aquele homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda o vosso pai? Tendes mais algum irmão? E respondemos-lhe segundo essas perguntas, acaso, podíamos nós saber que diria, trazei vosso irmão? Então, disse Judá a Israel, seu pai, deixa ir o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não trouxer e não o puser diante da tua face, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos detido, certamente já segunda vez estaríamos de volta. Então, disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais excelente produto desta terra em vossos sacos e levai de presente àquele homem um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, especiarias, e mirra, terebinto, e amêndoas, levai também convosco dinheiro em dobro, o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornai a levar nas vossas mãos, bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem, e Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia perante aquele homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, se for desfilhado, desfilhado serei. Tomaram, pois, os homens aquele presente, e tomaram dinheiro em dobro nas suas mãos, e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez o homem como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então, temeram os homens, porque foram levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro, que primeiro tornou em nossos sacos, somos trazidos aqui, para nos acusar, e arremeter contra nós, e nos tomar por servos, e a nossos jumentos. E chegaram-se ao despenseiro da casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram, ai, senhor meu! Na verdade, descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, quando chegamos à estalagem e abrimos os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por inteiro, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos nas nossas mãos outro dinheiro, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos. Ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu um tesouro nos sacos, o vosso dinheiro me chegou às mãos. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois, levou aqueles homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os pés. Também deu forragem aos seus jumentos. Então, prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham nas mãos, inclinaram-se a ele até a terra. Ele lhes perguntou como estavam e disse, vosso pai, o ancião de quem me falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles, bem está o teu servo, nosso pai, ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando ele os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois, disse, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou, porque se movia o seu interior por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e, entrando na câmara, chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, serviu pão. Serviram-lhe a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele, de outra parte, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, pelo que estavam os homens atonitos, olhando para o seu companheiro. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante de si, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E beberam e se regalaram com ele. O capítulo 44. Deu ordem José ao despenseiro de sua casa, dizendo, enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Logo que veio a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo ele saído da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao despenseiro de sua casa, levanta-te e persegue esses homens, alcançando-os, lhes dirás, por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou estas mesmas palavras.
Então, lhe responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos tornamos a trazer-te da terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morrerá, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Então, lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, e vós sereis inculpados. E eles se apressaram e, cada um, pôs em terra o seu saco e cada qual o abriu. O despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então, rasgaram as suas vestes, e carregados de novo jumentos, tornaram à cidade. Vieram Judá e seus irmãos à casa de José, e ele ainda estava ali, prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: Que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então, disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão se achou o copo será meu escravo, vós, porém, subireis em paz para vosso pai. Então, Judá se aproximou dele e disse: Ai, senhor meu, deixa falar uma palavra ao ouvido de meu senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, seu irmão é morto, e ele ficou só, de sua mãe, e seu pai o ama. Então, disseste a teus servos: Trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos a meu senhor: O moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então, disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos descer, se o nosso irmão mais novo for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então, nos disse o teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: Certamente, foi despedaçado, pois até agora não o tenho visto. Se agora também tirar de mim a este e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo conosco o moço, sendo a sua alma ligada com a alma dele, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se lhe não tornar, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por escravo de meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Porque, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. O capítulo 45. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui.
Então, se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. E a notícia se ouviu na casa de Faraó, dizendo: são vindos os irmãos de José, e isso pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com os vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o caminho. E despediu os seus irmãos, e, ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então, subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e é governador em toda a terra do Egito. O coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava neles. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falará e vendo Jacó os carros que José enviará para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que morra. O capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que tinha e, vindo a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus filhos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviará para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, toda a sua descendência levou consigo ao Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá, e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com sua filha Diná. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Os filhos de Gade: Ziphiam, Hagui, Suni, Esbam, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Aser: Imna, Esvá, Esvi, Berias e Será, irmã deles, e os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e estes ela deu a Jacó, a saber, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José, na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo, 14 almas. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela a Jacó, ao todo, 7 almas. Todas as pessoas, pois, que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, foram, ao todo, 66 almas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Jacó enviou Juda adiante de Isaia José, para o encaminhar a Gozen. E chegaram à terra de Gozen. Então, José aprontou seu carro e subiu para ir ao encontro de Israel, seu pai, a Gozen, e, mostrando-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, e ainda vives.
Depois, disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e vos perguntar: Qual é o vosso trabalho? Respondereis: Os teus servos foram homens de gado desde a sua mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O capítulo 47. Então, veio José e fez saber a Faraó, e disse: Meu pai e meus irmãos, com o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os apresentou a Faraó. Então, perguntou Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam a Faraó: Teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, por ser grave a fome na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que permitas habitem teus servos na terra de Gósen. Então, disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar a teu pai e a teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos por maiorais do gado sobre o que eu tenho. True Hosea Jaco, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jaco abençoou a Faraó. Então, perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E, tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. José fez habitar a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Tendo-se acabado o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão. Por que morreremos na tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então, trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão pelos cavalos e pelo rebanho das ovelhas e pelo rebanho do gado e pelos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a José, no segundo ano, e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que, acabando-se o dinheiro e o gado dos animais a meu senhor, nada mais resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que pereceremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não seja desolada. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam, cada um, o seu campo, porque a fome prevaleceu sobre eles, e a terra veio a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e comiam a porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então, disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei, a vós e a vossa terra, para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó. As 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso alimento e dos que estão em vossas casas e para o alimento de vossos filhinhos. Responderam eles: A vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. José estabeleceu por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito se desse o quinto a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Habitou, pois, Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão, e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê perante ti, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então, lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama.
O capítulo 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então, José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó e disseram: eis que José, teu filho, vem te ver. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei frutificar, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti para o Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã-Arã, me morreu, com tristeza minha, Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Disse-lhe Jacó: traze-mos, peço-te, para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam tão fracos por causa da velhice, que não podia ver bem, e fê-lo chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então, José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante da sua face. E José tomou a ambos, Efraim à sua direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda, sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus, em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão como peixes, em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudá-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, e ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim antes do de Manassés. Depois, disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar para a terra de vossos pais. Dou-te a ti, mais do que a teus irmãos, um declive montanhoso que tomei da mão dos amorreus com o meu arco e com a minha espada. O capítulo 49. Depois, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque, no seu furor, mataram homens, e na sua vontade, arrebataram touros. Maldito seja o seu furor, pois era violento, e a sua ira, pois era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa, em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes, brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e será como porto de navios, o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre os fardos. Viu que o descanso era bom e que a terra era agradável, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor.
Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a cume dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois, Jacó lhes ordenou, dizendo: Estou para ser reunido ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Hitita, na cova que está no campo de Macela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com o campo de Efron, o Hitita, por posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a cova que nele está comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. O capítulo 50. Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir para sepultar meu pai, depois, voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram grande e intensa lamentação, e José pranteou ali a seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira de Atade, disseram: É este um pranto grande dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Assim, os filhos de Jacó lhe fizeram como este lhes ordenara. Levarão-no para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macela, que Abraão comprará com o campo, por posse de sepultura, a Efron, o Hitita, fronteiro a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José nos odeie e nos pague todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou, quando lhe falavam. Depois, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso, estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Olá, quero agradecer por terem assistido ao vídeo até o final.
Vocês são muito importantes para o canal A Poderosa Palavra de Deus. É uma grande alegria caminhar junto com vocês nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Se este conteúdo abençoou a sua vida, convido você a continuar conosco nos próximos vídeos, onde iremos explorar o livro de Êxodo. Há tantas lições poderosas e profundas para descobrirmos juntos. Não perca essa oportunidade de se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e nos vemos no próximo vídeo.